Bom, então vamos começar. Na aula passada, a gente estava falando sobre a equação da reta. Então, hoje, a gente vai começar falando de equação do plano. Então, eu vou aqui para o primeiro quadro e a gente vai comentar um pouquinho sobre essas coisas. Mas, o objetivo inicial da aula de hoje é falar sobre a equação do plano. Mas antes, vamos revisar. Na segunda-feira, o que você aprendeu? Você aprendeu a descrever uma reta. Quando eu digo reta, não é necessariamente no plano cartesiano. Você pode ter uma reta no espaço tridimensional, você pode ter uma reta no R4, R5, enfim, a ideia é a mesma. Então, para você descrever uma reta, você vai precisar de um ponto da reta e de um vetor diretor. O que é o vetor diretor mesmo? É um vetor que é paralelo à reta, ou melhor, que tem a mesma direção da reta, por isso que diretor vem de direção. Se você tem um ponto da reta e você tem um vetor diretor, a partir daí você pode escrever algumas equações para a sua reta. A primeira equação que a gente viu foi a equação vetorial, e a gente demonstrou ela em sala. A partir da equação vetorial, a gente obteve as equações paramétricas. A partir das equações paramétricas, isolando o parâmetro t, nós descobrimos as equações simétricas. Então, toda vez que eu te pedir uma equação da reta, a menos que eu diga especificamente qual eu quero, você tem três opções para descrever essa reta, seja equação vetorial, equações paramétricas ou equações simétricas. A partir de agora, nós vamos aprender como é que você descreve agora, não necessariamente uma reta, mas um plano. Ou seja, você quer saber quais são os pontos que pertencem a um plano. Perceba que essa pergunta ela é uma pergunta que faz muito mais sentido agora no cálculo 2. Porque lá no cálculo 1, quando você ia descrever algum ponto, você só tinha o plano cartesiano. Ora, imagina que você tem um plano cartesiano. Aí eu falo para você assim, eu quero descrever o plano, mas o plano já é o plano cartesiano. Então, se eu quero te dizer que todos os pontos que estão nesse plano, são os pontos do plano cartesiano. Então, lá no R2, quando a gente falava de plano, só tinha uma possibilidade, era o plano cartesiano. No R3, não. No R3, você tem várias possibilidades, porque no R3, quando você coloca mais um eixo aqui, aí você tem infinitos planos aqui. Você pode ter o plano YZ, você pode ter um plano XZ, você pode ter o plano XY, ou você pode ter um plano inclinado, de modo que não necessariamente seja esses planos que eu falei. Então, no R3, você tem infinitos tipos de plano. E quando você quer descrever especificamente um deles, o que você faz? Bom, primeiro, assim como na reta, eu vou te dar algumas informações. Na reta, eu te dava um ponto da reta e um vetor diretor. Aqui, inicialmente, eu vou te dar três informações. Eu vou te dar um ponto que está no plano, mas agora eu vou te dar dois vetores. Esses dois vetores são vetores diretores também, ou seja, são vetores que têm a mesma direção do plano, mas agora são dois. Então, imagina que o nosso plano, vamos dizer que o nosso plano coincide com o plano do quadro, só para não ter que desenhar aqui outras coisas, né? Vamos tentar simplificar ao máximo o nosso desenho. Então, vamos dizer que eu quero descrever esse plano aqui, que é o plano do quadro. Nesse plano, eu já te dou dois vetores. Ou seja, eu falo assim para vocês, olha, eu tenho o vetor, deixa eu pegar outra cor. Eu tenho um ponto do plano, vou chamar esse ponto de P0. Então, esse ponto faz parte do plano. Esse ponto P0, ele tem três coordenadas, que eu vou dizer que é y0, x0, y0 e z0. Além disso, eu vou te dar dois vetores desse plano. Vamos dizer que o primeiro vetor é esse daqui. Vou chamar esse vetor de vetor A. Além disso, eu vou te dar outro vetor. Vamos dizer que é esse daqui. Vou chamar esse vetor de vetor B. Então, olha só. Eu te dei dois vetores e um ponto. Esses vetores aqui, você conhece as coordenadas deles. Então, bora dizer que, por exemplo, o meu vetor A, ele tem coordenadas A1, A2 e A3. Já o meu vetor B, ele tem coordenadas B1, B2 e B3. Pronto.
Aqui eu estou colocando a 1, a 2, a 3, mas numa questão específica, né, vai te dizer, isso aqui são números, né? Então, por exemplo, o número 1, 3 e 2. Então, 5, 0 e 1. Então, são números específicos. Mas é importante que você conheça essas informações. Aí, olha o que eu fiz. Já que ele me deu os vetores e me deu o ponto, eu, de maneira esperta, né, o que eu vou fazer? Já que um vetor eu posso posicionar onde eu quiser, então eu já fiz os dois vetores, eu já desenhei eles, coincidindo o ponto inicial deles. E o ponto inicial deles também eu coloquei coincidindo com o ponto que eu tenho do plano. Entenderam o que eu fiz? Então, se eu já tenho o ponto do meu plano, eu vou pegar os dois vetores que eu tenho e posicioná-los estrategicamente aqui, saindo desse ponto P0, que é o ponto que eu conheço. Pois bem, o nosso desafio é descrever qualquer ponto desse plano, qualquer um. Então, meu desafio é achar uma equação que me dê qualquer ponto desse plano. Então, vamos dizer que eu quero achar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui eu vou chamar de ponto P, ele é um ponto qualquer. Então, já que ele é um ponto qualquer, eu vou dizer que ele tem coordenadas x, y e z, e o meu objetivo é descrever esse ponto qualquer. Olha o que eu vou fazer. A partir desse ponto qualquer, eu vou fazer algumas projeções aqui, eu vou fazer algumas linhas. Essas linhas, eu vou fazer elas paralelas aos vetores que eu tenho aqui. Como assim? Então, por exemplo, eu vou pegar esse ponto que está aqui e eu vou traçar uma linha aqui, ó, paralelamente a esse vetor A. Só que quando eu faço isso, uma hora eu vou chegar aqui no meu vetor B. Outra coisa que eu vou fazer, a partir desse ponto, traçar outra reta, só que agora paralela aqui ao vetor B. Nesse caso, eu não vou conseguir encostar no meu vetor A, mas não tem problema. Então, no caso do vetor A, eu também vou projetar ele um pouquinho aqui, ó. Pronto. Com isso, eu formei um paralelogramo. Aí você vai dizer, professor, por que o senhor formou isso? Calma, daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Mas, por enquanto, o que eu queria era só formar um paralelogramo, a partir desse ponto. Agora, a minha segunda, digamos, segunda situação que eu quero que ocorra aqui, eu quero que os lados desse paralelogramo, ou seja, esse lado aqui de baixo e esse lado aqui que está inclinado, eu quero que eles coincidam com os vetores. Aí você vai dizer, professor, mas é impossível, né? Por que é impossível? Porque eu não posso mudar o tamanho do vetor. Assim, você pode até mudar, mas não vai mais ser o mesmo vetor. Tudo bem. Mas não precisa ser o mesmo vetor, não precisa. Mas eu só quero que tenha aqui um vetor que coincida, que saia desse ponto e termine exatamente aqui. Para isso, eu vou usar como base esse vetor A. Então, o que eu quero? Eu quero formar um novo vetor, só que um vetor um pouquinho maior que o vetor A. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso multiplicar o meu vetor A por uma constante, por um fator, de modo que eu estique esse meu vetor. Quando eu faço isso, deixa eu pegar aqui outro giz. Quando eu faço isso, ó, eu gero um novo vetor, que é esse aqui de azul. Como é que eu obtive esse novo vetor? Eu peguei o meu vetor A e multipliquei por uma constante. Vou chamar essa constante de alfa. Então, esse aqui é o vetor alfa A. Eu vou fazer a mesma coisa com esse meu vetor B. Eu vou multiplicar ele por uma constante, de modo que ele coincida com esse lado aqui do paralelogramo. Nesse caso, a constante vai fazer com que ele diminua. Mas não tem problema, porque você sabe que um vetor você pode multiplicar ele por uma constante, vai fazer esse vetor aumentar, diminuir, trocar o sentido dele, mas pelo menos a direção dele vai permanecer. Então, digamos que eu multipliquei esse vetor B por uma constante e fiz ele diminuir. Então, agora, o meu novo vetor é esse vetor bem aqui. Esse vetor aqui é esse vetor B multiplicado por uma constante que eu vou chamar de beta. Então, esse aqui é o novo vetor beta vezes B. Até aqui parece que nada faz sentido, né? Parece que eu só estou brincando aí aleatoriamente com as coisas, né? Porque, enfim, eu tinha dois vetores, tinha esse ponto, joguei esse ponto aqui aleatório, depois fiz um paralelogramo não sei para quê, depois eu fiz com que esses vetores coincidissem, também não sei para quê. Mas é agora que a mágica vai acontecer, presta atenção. Agora eu vou formar um novo vetor, que na sua cabeça parece que não vai fazer sentido também. Parece que eu só estou brincando aqui com vocês, né? Mas, olha só. O meu novo vetor, ele vai sair do ponto P0 e chegar nesse ponto P aqui.
Então, ó, formei aqui um novo vetor, onde esse novo vetor ele sai do ponto P0 e chega no ponto P. Se ele sai de P0 e vai até P, então posso chamar esse vetor aqui de vetor P0P. Pronto. Meu desenho agora está completo. Não vou mais fazer nada aí nesse desenho. Já tem tudo que eu queria. Gente, olha o que eu fiz aqui. Depois que eu terminei meu desenho, vocês concordam comigo que esse vetor amarelo, que foi o último vetor que eu desenhei, ele é igual à soma dos vetores azuis? Vocês concordam comigo? É, né? Porque, ó, tanto que é como se inicialmente eu já tivesse esses vetores azuis, aí eu fizesse a soma deles pela regra do paralelogramo, coisa que a gente já viu aqui em sala. Então, ó, esse vetor amarelo nada mais é do que a soma desse vetor, que é o alfa vezes A, com esse vetor, que é o beta vezes B. É só disso que eu precisava. Porque agora que eu sei disso, ó, vai ficar assim. O que eu estou dizendo para vocês? Que o meu vetor P0P nada mais é do que a soma dos vetores azuis. Quem são os vetores azuis? É o vetor alfa A, aí mais o vetor beta B. Lembrando que o A e o B são vetores conhecidos. Esse vetor P0P, para eu descobrir as coordenadas dele, eu faço ponto final menos ponto inicial. Ponto final é o P, ponto inicial é o P0. Então, do lado esquerdo vai ficar P menos P0 igual a alfa vezes A mais beta vezes B. Lembrando que o P0 também é um valor conhecido. Então, eu vou isolar só o P. Então, vai ficar P igual a P0 mais alfa vezes A mais beta vezes B. Ou seja, eu acabei de adquirir uma equação onde nessa equação eu consigo achar pontos P, que estão no meu plano. Como é que eu faço isso? Eu já tenho essa informação do P0, eu já tenho a informação do A, eu já tenho a informação do B. Alfa e beta são parâmetros para mim, o que significa que você pode escolher os valores de alfa e beta. O alfa pode ser 1, o beta pode ser 2, o alfa pode ser menos 10, o beta pode ser 0. Para cada valor de alfa e beta que você escolher, você vai achar um ponto. Esse ponto você pode afirmar que ele está contido no seu plano. Então, essa é a primeira equação. Essa primeira equação nós vamos chamar de equação vetorial. Então, se eu te pedir, faça para mim a equação vetorial do plano, eu estou me referindo a esta equação aqui. Da mesma forma que a gente fez com a equação da reta, a partir da equação vetorial, eu vou fazer as equações paramétricas. Como eu vou fazer isso? Eu vou expandir as informações, porque quem é esse meu ponto P? É o ponto x, y, z. Quem é o P0? É o x0, y0, z0. Quem é o A? A1, tá aqui, A1, A2, A3. Enfim, eu vou expandir, eu vou colocar no lugar de cada um desses, eu vou colocar as coordenadas deles. Aí eu vou fazer isso no segundo quadro já. Então, ó, fazendo aqui no segundo quadro, essa mesma equação vai ficar P, só quem é P? P é x, y, z, igual a P0, mas quem é P0? É x0, y0, z0, mais alfa vezes A, alfa é o parâmetro, vezes A. Quem é A? A é o vetor A1, A2, A3, mais beta vezes B. Mas quem é B? É o vetor B1, B2 e B3. Aí, o que eu vou fazer com esses três elementos aqui? Eu vou somar os três. Só que, ó, nesse daqui eu tenho ainda uma constante alfa. Então, eu vou primeiro pegar essa constante alfa e multiplicar com cada um deles. E aqui eu vou fazer isso com a constante beta. Eu vou multiplicar por cada um deles. Depois eu vou somar todo mundo. Então, já resumindo, vai ficar assim, ó. Vai ficar xyz igual. Aí, aqui na primeira coordenada vai ficar x0. Então, eu coloco x0 mais alfa vezes A1, mais alfa vezes A1, mais beta vezes B1. Beta vezes B1. Segunda coordenada, y0, mais alfa vezes A2, mais beta vezes B2. E, por último, z0, mais alfa vezes A3, mais beta vezes B3. Gente, isso aqui é só um
pouquinho trabalhoso, né? Mas isso daqui a gente já fazia desde a primeira aula. Lembra? Os elementos do RN, você sabia somar, multiplicar por escalar. Pois é, então, para quem pensar, não, eu nunca vou ver isso na minha vida, ó, já estou usando aqui, na parte de equação de plano, equação da reta. Agora que eu cheguei aqui, eu tenho dois elementos aqui do R3, ou seja, tem 3 coordenadas cada um deles. E eu estou dizendo que isso daqui é igual a isso daqui tudinho. Ora, nós aprendemos que dois elementos são iguais se e somente se eles forem iguais em cada coordenada. Então, eu posso igualar a primeira coordenada daqui, dessa daqui com essa daqui. A segunda daqui com a segunda de lá. A terceira daqui com a terceira de lá. Só que, claro, cada vez que eu igualo uma coordenada, isso gera para mim uma equação. Como eu tenho 3 coordenadas, eu vou obter 3 equações. Então, vai ficar assim no final. Primeira equação vai ficar x igual, aí eu vou igualar com isso aqui, x0 mais alfa A1 mais beta B1. Segunda equação, y igual a y0 mais alfa A2 mais beta B2. E, por último, z igual a z0 mais alfa A3 mais beta B3. Aí você vai dizer, olha, professor, mas na equação da reta foi a mesma coisa. Inclusive, eu gerei 3 equações. Tá certo. Essas equações aqui também são 3 equações na equação do plano. Só que qual é a diferença dessa equação aqui para a equação da reta? Muito bem, é o número de vetores. Ou também você pode falar que é o número de parâmetros, porque lá na reta você só tinha um parâmetro, que estava chamando de parâmetro t. Aqui no plano você tem 2 parâmetros, tá? O alfa e o beta. Então, lá na reta, se você queria achar um ponto da reta, você só precisaria substituir o t. Você escolhia um valor para t. T igual a 2, t igual a 10. Substituiu, achou o ponto da reta. Aqui, você tem 2 parâmetros. Então, toda vez que você for achar um ponto aqui do plano, você tem que escolher valores tanto para alfa quanto para beta. Escolheu os valores, substituiu, você achou o ponto do seu plano. Essas 3 equações aqui, nós vamos chamar de equações paramétricas, já que você tem parâmetros aí, né? Você tem o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Então, essas daqui vão ser as equações paramétricas do nosso plano. Então, ó, você tem aqui as equações paramétricas e nós fizemos ainda agora a equação vetorial. Você é de se esperar agora que a gente vá atrás das equações simétricas. Só que nós não vamos fazer isso. Por quê? Porque lá na reta, se eu queria achar a equação simétrica, eu isolava o meu parâmetro t. Só que agora eu tenho 2 parâmetros. Aí já vai ser mais difícil, né, para eu tentar fazer todo um malabarismo para tentar isolar eles. Né? Eu não vou fazer isso. Então, aqui nós não vamos ter as equações simétricas. Ah, professor, a gente só vai ficar com 2 equações? Só equação vetorial e equação paramétrica? Não. Sei que vocês iam ficar tristes se eu desse só 2 equações. Então, eu vou dar mais uma terceira equação para vocês do plano. Sem ser aquela equação simétrica, é uma outra. Essa terceira equação, eu acho ela a mais interessante de todas. Você já vai ver por quê. Tá? Então, ó, mas por enquanto, guarda na sua mente a equação vetorial e as equações paramétricas. Como foi que a gente obteve essas 2 equações? A gente obteve essas 2 equações tendo um ponto do plano e tendo 2 vetores que estão no plano. Aí você obtém essas 2 aí. Só que eu vou te dar agora uma nova situação, mais interessante até. Por que mais interessante? Porque o meu desafio agora é descrever um plano usando menos informações. Porque anteriormente precisava de 3 informações. Um ponto e 2 vetores. Será que eu consigo achar a equação de um plano tendo só um ponto e um vetor? A resposta é sim, mas não pode ser qualquer vetor. Então, vamos lá, nova situação aqui. Vamos dizer que nós temos aqui um plano, e agora, para esse propósito, eu preciso desenhar mesmo um plano aqui no quadro. Vamos dizer que nesse plano, eu te dou um ponto. Bora colocar o ponto bem aqui. Esse pontinho aqui é o nosso velho ponto P0. Então, se ele é o P0, ele é x0, y0, z0. Tá, só que isso aqui a gente já tinha antes. Vamos dizer agora que eu te dei um vetor. Só que esse vetor não é um vetor diretor. Não é. Ao invés disso, esse vetor que eu vou te dar é um vetor normal ao plano.
Quando eu digo normal, estou querendo dizer que ele forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, olha só, além disso daqui, eu vou te dar um vetor. Esse vetor aqui eu vou chamar de vetor N, N de normal, tá? N de normal. E o que eu estou dizendo é que esse vetor N aqui, ele forma um ângulo de 90 graus com o nosso plano. Essa é a condição. Muito bem, se esse vetor N é um vetor conhecido, quer dizer que eu sei quais são as coordenadas dele. Então, vamos dizer que as coordenadas de N são A, B e C. Então, com essas duas informações, eu consigo achar a equação da reta? A resposta é sim. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou fazer a nossa velha tática. Eu vou marcar um ponto aqui qualquer do plano. Vou marcar esse pontinho bem aqui, ó. Vou chamar isso aqui de ponto P. Você já sabe que o ponto P é um ponto X, Y e Z. Bom, agora que eu tenho esse meu ponto P, deixa eu deixar ele mais para cá. Agora que eu tenho esse ponto P, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar um novo vetor para mim. Esse vetor ele vai sair do P0, que é o ponto que está no plano, e vai chegar no meu ponto P. Então, ó, a partir desse ponto aqui, P0, eu vou desenhar um vetor que sai dele e chega em P, que, de novo, é um vetor que a gente pode chamar de P0P, coisa que a gente já fazia antes também. Tá, então, até que não tem muita novidade, né? Que bom, porque você não precisa... com pouca coisa, você já consegue demonstrar muita coisa. Olha só, gente, só que esse vetor aqui que eu formei, ele está contido no plano, sim ou não? Então, eu posso afirmar que esse vetor ele é ortogonal com o vetor normal, se ele forma uns 90 graus? Posso. Então, ó, esse vetor normal com esse vetor amarelinho aqui, que foi o que eu formei, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Nós aprendemos que dois vetores são ortogonais se e somente se o quê? Se o produto escalar deles é igual a zero. Então, eu vou usar isso a meu favor agora. Bom, então eu estou dizendo aqui que o meu vetor P0P é perpendicular, é ortogonal ao meu vetor N. Isso acontece se e somente se o produto escalar ou o produto interno entre eles for igual a zero. Tá, mas quem seria esse meu vetor P0P? Esse meu vetor P0P seria um vetor assim, ó, onde quais seriam as coordenadas dele? Seria as coordenadas de P menos de P0. Então, ficaria x menos x0 na primeira, y menos y0 na segunda e z menos z0 na terceira. Isso daqui que eu fiz agora é esse vetor, P0P. Então, eu vou fazer ele, produto escalar com esse vetor normal. Quem é o vetor normal? É o vetor ABC. Eu coloco aqui A, B, C. Isso aqui eu já sei que é igual a zero. Agora, eu vou calcular esse produto interno, daquele jeito que você já conhece. Eu vou pegar cada coordenada e multiplicar. Eu vou multiplicar esse vezes isso. Aí, mais isso vezes isso, mais isso vezes isso. Igual a zero. Então, aqui vai ficar x menos x0 vezes A, na primeira, mais y menos y0 vezes B, mais z menos z0, não esqueça o parêntese, tá? Vezes C. Tudo isso igual a zero. O que dá para fazer aqui agora? Posso distribuir. Então, posso distribuir isso com isso, aqui também, aqui também. Quando eu fizer tudo, a conta final vai ficar assim, ó, gente. Vai ficar AX mais BY mais CZ igual a AX0 mais BY0 mais CZ0. Tá? Vai ficar exatamente isso daqui. Como foi que eu passei daqui para cá? Bom, eu fiz a distribuição. Ó. A vezes x, AX. A vezes menos x0 vai ficar menos AX0. Como ficou negativo, ele apareceu aqui do outro lado, positivo. Mesma coisa eu fiz com os outros. Só que perceba que no lado direito, eu só tenho constantes que eu conheço. Porque eu sei quem é x0, eu sei quem é y0, eu sei quem é z0. Eu sei quem é a, b, c. Então, quando eu fizer essa conta aqui, todinho isso vai me dar um número. Então, o lado direito ele é um número só. Então, eu vou chamar de d. D porque é uma constante. Então, no final vai ficar ax
mais BY mais CZ igual a D. Lembrando que D é essa conta aqui. Então, ó, esta equação aqui, nós vamos chamar de equação geral. Então, isso aqui é a equação geral do plano. Então, note ó, que por meio de uma simples equação, você consegue descrever todos os pontos de um plano. Note também que os pontos eles vão fazer parte desse plano se eles satisfizerem essa equação. Então, você está em dúvida se um ponto faz parte ou não do plano, joga o valor dele aqui, ó, x, y, z. Se isso aqui fizer sentido, se a igualdade fizer sentido, é porque ele está no plano. Se não satisfazer a equação, ele não está no plano. Então, agora, gente, olha só que legal. Aqui em cálculo 2, você vai olhar para uma equação desse tipo e o seu cérebro já vai imaginar um plano. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha, gente, olha isso aqui. 2x mais y menos 3z igual a 10. Isso aqui para a gente não era nada, é só uma equação. Agora, você vai olhar para isso daqui, bacana, ó, um plano. Aí você já vai imaginar um plano lá no seu cérebro, no nosso espaço tridimensional. Mas é isso mesmo. Lá no cálculo 1 você não fazia isso, no cálculo 1, se eu falasse assim, olha gente, olha isso aqui, y igual a x mais 1. Aí você olhava para cá, tá, isso aqui é uma reta. Você fazia isso. Agora aqui não, agora você vai olhar para isso daqui e dizer, olha, isso aqui é um plano. Então, com isso, a gente finaliza as 3 equações do plano que a gente vai ver aqui no nosso curso de cálculo 2. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tá, né? A gente fez umas demonstrações aqui, não foram difíceis, né? Você consegue repetir elas na sua casa tranquilamente. E nós achamos 3 tipos de equação. Bom, vamos para o slide, então, né? Vamos fazer aqui um resumo e já resolver alguns exercícios. Então, ó, nós estamos na segunda parte da aula passada, a gente está falando de equação do plano. Nós já obtivemos 3 equações, a equação vetorial, as equações paramétricas do plano e também a equação geral do plano, onde n é um vetor normal. Agora que você sabe disso, como é que eu vou aplicar esses conhecimentos? Então, vamos fazer aqui 2 exercícios. Vamos fazer o exercício 1 e o exercício 2. Aí a gente vai encerrar essa parte aí de equação do plano. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Você mesmo já pode começar fazendo seu caderno. Gente, hoje a gente tem tanta demonstração legal, vocês não têm ideia, ó. Hoje a gente tem muita coisa divertida para ver. Exercício 1, ele me dá 3 pontos de um plano, ponto A, 1, 3 e 4. Ele me dá o ponto B, menos 1, 0 e menos 3. E ele me dá o ponto C, que é 2, 5 e 1. Olha só, ele me dá 3 pontos de um plano e ele pede para eu escrever as equações paramétricas do plano. Então, aqui ele já nos diz qual equação ele quer. Pois bem, o que eu vou fazer? Nesse caso, ele me deu 3 informações, como eu já esperava. Só que as informações que ele me deu, eu não esperava. Por quê? Porque eu esperava que ele me desse um ponto e 2 vetores. Ao invés disso, ele me deu 3 pontos. Aí você fala, nossa, mas eu não precisava de tudo isso de ponto. Só precisava de um. Eu queria 2 vetores. Mas não tem problema. Porque você fala, bom, já que ele não me deu os 2 vetores, eu posso gerar esses 2 vetores a partir desses pontos? A resposta é sim. Então, ó, se você tem 3 pontos de um plano, você pode gerar vetores que estão no plano. Como é que você faz isso? Basta você considerar, por exemplo, que o seu vetor ele sai do ponto A e chega no ponto B. Esse vetor seria o vetor AB. Como é que você faz ele? É só você pegar as coordenadas de B e subtrair de A. A pessoa não queria isso, eu queria que o meu vetor, eu quero que ele saia de B e termine em A. Tem problema? Não, porque o vetor ainda vai estar no plano, é isso que importa. Então, nesse caso, você faria A menos B. Ah, pessoal, mas eu queria que saísse do C e fosse para o B. Não tem problema, então você faria, no caso, B menos C. Então, nesse caso, você tem aí algumas possibilidades para escolher. Vamos fazer AB logo. Então, eu vou fazer aqui primeiro o vetor AB. Ou seja, eu estou saindo do ponto A e chegando no ponto B.
Para eu achar esse vetor, basta eu pegar as coordenadas de B e subtrair das coordenadas de A. Então, ó, B está aqui. Então, vai ficar menos 3, menos 1. Menos 3, menos 1. Aí, agora, na segunda coordenada, aqui é 0 e aqui é 3. Então, vai ficar 0, menos 3. 0, menos 3. E, por último, menos 3. Aqui o menos da fórmula e o 4. Então, menos 3, menos 4. Bom, com isso eu descubro que esse vetor tem coordenadas menos 4, menos 3 e menos 7. Já achei um vetor, agora falta eu achar o outro vetor. Então, como é que eu faço? Se eu considerei que saía de A e ia para B, agora eu posso considerar que sai de A e vai até C. Então, vou fazer aqui o meu vetor AC. Oi. Uma pergunta, Jorge, diga. Desculpa, Jorge, você está falando daqui? Ah, sim, verdade, eu fiz, não sei porquê, de onde eu tirei esse 3. Né? Verdade, Jorge, obrigado. Jorge só está me corrigindo aqui, tá? Que aqui era para pegar a primeira coordenada de B, que era menos 1. Não sei porquê eu deixei menos 3 aqui. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Tudo bem, tá, então pronto, tá aqui, menos 1. Já ajeitei, obrigado, Jorge. Então, aqui, ó, de A até C agora. Então, vou fazer o ponto C menos o ponto A. Isso aqui é igual. Vamos lá, aqui, ó, 2 menos 1. 2 menos 1, que é que eu estou olhando para A e para C. Agora aqui, 5 menos 3. 5 menos 3. E agora, 1 menos 4. 1 menos 4. Isso aqui vai me dar um vetor de coordenadas. 2 menos 1 é 1. 5 menos 3 é 2. 1 menos 4 é menos 3. Aí vocês vão dizer, tá, e agora, o que eu faço com isso? Porque eu já tenho 2 vetores, que era o que eu queria, e eu já tenho um ponto, né? Eu tenho 3 pontos. O que eu faço com tudo isso de informação? Bom, já que ele quer as equações paramétricas, vamos aqui para as equações paramétricas. Olha só, está aqui no segundo quadro. Essas são as equações paramétricas. Note que nessas equações paramétricas, você tem aqui, ó, o que você vai escrever lá? Você vai escrever x igual a isso daqui, y igual a isso daqui, z igual a isso daqui. Tá, mas quem é x0, y0, z0? São as coordenadas de quem? Do ponto. Que ponto? Qualquer ponto que esteja no plano. Naquele caso aí, nós temos 3 pontos, A, B e C. Qual ponto a gente vai escolher? Tanto faz. Pode escolher o A, o B e o C. Importante que esteja no plano. Tá, então, aqui lá eu vou escolher um ponto. Vou escolher o ponto A mesmo. Então, no caso, x0 vai ser 1, y0 vai ser 3, z0 vai ser 4. Pronto. Vamos voltar para cá agora. Agora aqui, ó, além disso, eu tenho essas coordenadas que estão vinculadas ao meu parâmetro alfa. Essas coordenadas que estão vinculadas a um parâmetro são as coordenadas de um vetor que está no plano, ou que é paralelo ao plano. Então, eu tenho 2 vetores, e aqui eu tenho 2 parâmetros. Então, as coordenadas de um deles vai ser A1, A2, A3, e do outro vai ser B1, B2, B3. Eu só vou fazer substituir. Então, ó, concluindo então nossa questão. Já que ele quer as equações paramétricas, eu faço x igual. Aí eu vou escolher o ponto A. Então, aqui, ó, coordenada de A é 1. Aliás, bora fazer assim, ó, fazer logo x igual, y igual, z igual. Pronto, vou colocar logo aqui. Aí aqui eu pego o ponto A, que é 1, 3, 4. Aí então eu já preencho aqui, ó, 1, 3, 4. Agora eu vou olhar para o meu primeiro vetor, que é AB, que é esse vetor aqui, menos 4, menos 3, menos 7. Então aqui eu vou colocar menos 4, menos 3 e menos 7, só que multiplicados pelo alfa, que é o meu parâmetro. Então aqui vai ficar menos 4 alfa, menos 3 alfa, menos 7 alfa. E, por último, eu vou olhar para esse meu vetor aqui, AC, e vou vincular essas coordenadas com beta. Então, aqui vai ficar mais 1, mais 2, menos 3, só que tudo com beta. Então, aqui vai ficar mais 1 beta, que é só beta. Aqui vai ficar mais 2 beta. E aqui vai ficar menos 3 beta. E, com isso, nós descobrimos qual é a resposta. Ah, professor, é só isso? É. Nesse caso, ele só pediu isso. Aí, se ele te pedisse assim, me dá um ponto do plano que não seja esses aqui.
outro ponto do plano que não seja isso aí. O que você ia fazer nesse caso? Aí você escolheria um valor para alfa e um valor para beta. Por exemplo, faz alfa igual a 0, beta igual a 1. Ah, professor, posso fazer alfa igual a 0 e beta igual a 0? Até pode, mas se você fizer, vai ficar 1, 3, 4, que é esse ponto que você já tem. Aí, como eu quero um ponto diferente, você tem que escolher outros valores. Ah, professor, eu posso fazer alfa igual a 0, beta igual a 1? Pode. Aí, nesse caso, o alfa 0 vai zerar isso aqui, o beta 1 vai ficar 1 mais 1, 2, 3 mais 2, 5, 4 menos 3, 1. Então, vai ficar 2, 5 e 1. Ah, mas 2, 5 e 1 é o C. Então, não podia ser 0 em alfa e nenhum em beta. Então, faz 0 em alfa e beta igual a 2. Inclusive, acho que de manhã eu fiz esse mesmo exemplo, e eu acho que eu devo ter errado alguma conta aqui de cabeça. Enfim, mas agora eu vou escolher alfa 0 e beta 2. Alfa 0 e beta 2 vai ficar 1 mais 2, 3. Aqui vai ficar 3 mais 4, 7. E aqui vai ficar 4 menos 6, menos 2. Agora sim, foi um ponto que eu não tenho aqui ainda. Então, alfa igual a 0, beta igual a 2, eu consigo achar um ponto que eu não tinha ainda nenhum desses três. Tudo bem, gente? Deu para entender? O que foi que a gente fez? Diga, Andrei. Tá, essa do alfa e do beta? Tá, essa que eu acabei de falar, né? Ah, tá, só a formulação? Tá, então olha só. O que foi que eu fiz? Ele quer as equações paramétricas. Eu já sei que as equações paramétricas, elas são formadas por 3 equações. Tá aqui. Então, já coloquei. E sempre vai ser x igual, y igual e z igual. Tá? Do outro lado, eu vou usar as informações que eu tenho. Primeiro, eu vou escolher um ponto do plano. O ponto que eu escolhi foi o ponto A, que é o ponto 1, 3 e 4. Essas coordenadas, elas vão entrar aqui. O 1 vai entrar na equação do x, o 3 na equação do y e o 4 na equação do z. Como essas coordenadas são de um ponto, eu não vou ter nenhum parâmetro com elas. Então, ficou só 1, 3, 4. As próximas aqui, ó, as próximas colunas, eu vou olhar para os meus vetores. Então, por exemplo, ó, olha esse vetor aqui, menos 4, menos 3 e menos 7. Essas coordenadas vão entrar aqui também, ó, menos 4 em x, menos 3 em y, menos 7 em z. Só que essas coordenadas são de um vetor. Então, junto com elas, eu vou ter que multiplicar por um parâmetro. Nesse caso, eu escolhi o parâmetro alfa. Poderia escolher o beta, tanto faz. Escolhi o alfa. Então, ficou menos 4 alfa, menos 3 alfa, menos 7 alfa. E, por último, eu vou olhar para o meu outro vetor, porque não esquece que na equação do plano tem que ter dois vetores, que são vetores diretores. Então, agora, olha o meu outro vetor que eu formei. 1, 2 e menos 3, né? Então, o 1 vai entrar no x, por isso que ficou 1 vezes beta. O 2 vai entrar no y, mais 2 vezes beta, e o z... E esse menos 3 vai entrar no z. Por isso que ficou menos 3, beta. Então, essas coordenadas eu vinculei a meu outro parâmetro, que eu estou chamando de parâmetro beta. Deu para entender agora, André? Então, eu posso repetir de novo. Tudo certo? Tá, então beleza. Bom, então, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Tá, então, terminamos o primeiro exercício, vamos para o segundo exercício. Vai aparecer no slide para vocês, eu vou escrever aqui as informações. Escreva a equação geral do plano que passa pelo ponto, vamos lá, ele me dá um ponto aqui, P é o ponto 4, 0 e menos 3, e o nosso vetor normal é o vetor J mais 2K. Vamos lá, gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ele me dá essas duas informações, ele quer a equação geral do plano. Aí você fala, mas para eu ter a equação geral do plano, eu preciso de um vetor que seja normal ao plano. Mas não tem problema, sabe por quê? Porque ele te deu esse vetor. Então dá muito fácil, na verdade, essa questão. Só que você vai dizer, nossa, mas esse vetor aqui está meio estranho, né? Porque que J e K é esse? Só que você já sabe que isso aqui é a base canônica. Então, se você quiser isso aqui em coordenadas, isso aqui seria como, gente? 0 em x, porque não tem o vetor i. 1 em y, que aqui é 1 vezes j, né? E 2 em z. Pronto. Aí, o que você faz agora? Você tem o vetor normal e você tem um ponto. Aí, você pode lembrar daquela formulação que a gente fez ainda agora, onde você vai ter o vetor P0P. Quem é o vetor P0P? Vai ser x menos 4, depois y menos 0, depois z
menos 3. Só que menos com menos vai dar mais. Então, z mais 3. Isso que eu estou fazendo aqui é o nosso vetor P0P. Aí você vai fazer o produto escalar dele com esse vetor normal aqui, que é o vetor 0, 1 e 2. E você vai igualar isso aqui a 0. Aí você vai dizer, nossa, professor, eu não podia só usar já a equação final, lá, a equação geral do plano. No caso, A, B e o C vai ser 0, 1 e 2, depois fazer o resto. Porque, ó, vamos voltar para cá. Você tem a equação geral do plano, certo? Quem é A, B, C? Não são as coordenadas do meu vetor? Quais são as coordenadas do vetor lá? É 0, 1, 2, né? Então, aqui vai zerar o x, aqui vai ficar só y e aqui vai ficar 2z. E quem é esse d aqui? D é justamente essa multiplicação aqui. Eu pego as coordenadas do vetor e multiplico as coordenadas do ponto. E faço essa combinação aqui. Tá, você poderia fazer direto isso? Poderia, mas você ia estar decorando isso daqui. Então, se você lembrar que aquele produto interno igual a 0, já fica mais fácil para você. Tá? Mas se quiser fazer direto por aqui, não tem problema também. Top. O que foi que eu fiz aqui? Eu já fiz daquela demonstração. Eu fiz P0P, que é esse vetor aqui, produto interno com esse vetor normal tem que ser 0. Agora eu faço, ó, x menos 4 vezes 0, vai dar 0. Y menos 0 é y. Y vezes 1 é 1. 1 não, né? É y. Pronto. Y vezes 1 é y. E aqui, z mais 3 vezes 2 vai ficar z mais 3 vezes 2. Isso igual a 0. Agora, só falta eu ajeitar isso daqui, ó. Ficar y mais, aqui, 2z igual a menos 6. Então, ó, isso daqui seria a nossa equação geral para esse plano aqui. Ou seja, y mais 2z igual a menos 6. É que eu só multipliquei aqui e passei para outro membro. Alguma dúvida? Ficou fácil porque já me deu, né, as informações. Ia ser legal se ele não me desse. Ó, olha o que ia ser legal se ele fizesse essa questão. Ele não fez, mas olha o que ia ser legal. Se ele falasse assim, olha, ele me desse dois vetores do plano mesmo, e falasse assim, escreva a equação geral do plano para mim. Aí você dizer, nossa, mas eu tenho dois vetores que estão no plano. Então, eu saberia fazer o quê? Eu saberia fazer a equação a equação vetorial e a equação paramétrica. Como é que eu vou fazer a equação geral se eu não tenho o meu vetor ortogonal, o meu vetor normal ao plano? Aí a pergunta, muito bem, o Jorge já está se antecipando aqui. A pergunta é, olha qual é a pergunta. Essa pergunta aqui é muito importante. Será que a partir de dois vetores num plano, eu consigo gerar um terceiro vetor que seja um vetor normal ao plano? Essa é uma pergunta muito importante. E a resposta é sim. E a gente vai verificar agora o que é isso, né? Por que eu quero fazer isso e qual conceito está por trás dessa pergunta. Mas tá, aqui são os exercícios. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, gente, agora, com isso, esse exercício que a gente fez agora, isso a gente termina o assunto da aula passada. Agora que a gente vai para o assunto de hoje, tá? O que é o assunto de hoje? A gente vai falar sobre produto vetorial e produto misto, começando com o produto vetorial. Eu vou fazer primeiro no quadro, depois a gente vem para cá. Só que o produto vetorial nada mais é do que a resposta dessa pergunta que eu fiz agora. Então, vou apagar aqui o segundo quadro, a gente vai fazer aqui. Então, vamos falar agora de produto vetorial. Se você reparar, eu acabei de dizer que o assunto da aula de hoje é produto vetorial e produto misto. Ou seja, você vai dizer para mim, professor, quer dizer que existem outros tipos de produto entre vetores? Porque lá, quando a gente está estudando números, né, números reais mesmo, a reta, o R1, você tem só um tipo de multiplicação, né? No máximo a divisão, mas que também é uma multiplicação, enfim, você multiplica pelo inverso. Mas e aqui? Aqui você não tem aquela multiplicação tradicional que eu falei para vocês. Porém, você tem outros tipos de multiplicação, outros tipos de produto. O primeiro produto que a gente viu é o produto escalar, ou produto interno. Hoje nós vamos ver outros dois tipos de produto.
O primeiro é o produto vetorial e o segundo seria o produto misto. Tá, de onde é esse produto vetorial? Esse produto vetorial, ele vem do desafio que eu propus para vocês ainda agora. Então, olha só. Se você tem dois vetores, vou colocar aqui vetor A e vou colocar aqui vetor B. Olha qual é a pergunta que eu fiz ainda agora. Se eu tenho dois vetores A e B, e eu sei quais são as coordenadas dele, será que eu consigo, a partir deles, a partir do vetor A e do vetor B, a partir dessas informações, eu consigo gerar um terceiro vetor que seja ortogonal simultaneamente aos dois vetores? Ah, professor, mas para que eu ia querer isso? Não, uma primeira possível resposta para por que você ia querer isso é justamente aquilo lá que eu falei. E, de repente, eu queria a equação geral do plano, mas eu tenho dois vetores do plano e eu quero um vetor que seja normal. Aí você poderia usar esse raciocínio para achar esse vetor normal. Mas tá, vamos com calma. Então, primeiro, você tem dois vetores AB. Está aqui os dois vetores. Você sabe as coordenadas deles. Então, bora dizer aqui ó, que o A tem coordenadas A1, A2 e A3. E o B tem coordenadas B1, B2, B3. E o nosso desafio é achar um terceiro vetor. Vou chamar esse vetor de vetor N. Esse vetor N, ele é perpendicular a e, ao mesmo tempo, ele é perpendicular a B. Ou seja, ele forma um ângulo aqui ó, de 90 graus com o meu vetor A, mas ele também forma um ângulo de 90 graus com o meu vetor B. A pergunta é, como é que eu consigo obter esse vetor normal, esse vetor N, no caso? Bom, já que a única informação que eu tenho é que esse vetor N ele é ortogonal tanto a quanto a B, então eu vou usar essas informações a meu favor. Então, a informação que eu tenho é que se eu fizer o produto interno de N com A, isso aqui tem que dar igual a quanto, gente? Igual a zero. E se eu fizer o produto interno de N com B, isso aqui vai dar igual a quanto, gente? A zero também. Está aqui. Então, perceba que eu obtive duas equações. Porém, eu tenho três incógnitas. Quem são as incógnitas? Eu quero descobrir quem são as coordenadas de N. Eu estou considerando que N é um vetor tridimensional. Se ele é tridimensional, ele vai ter três coordenadas, que eu posso chamar de x, y e z. Então, eu tenho três incógnitas para achar nesse sistema aqui com duas equações. Como é que eu vou fazer? Bom, eu já vou adiantar aqui para vocês que a gente não vai fazer essa demonstração aqui, pelo menos não em sala. Eu sei, vocês vão ficar muito tristes comigo. Vocês estão acostumados com a gente demonstrando tudo, né? Mas não dá para demonstrar tudo, porque senão vai levar muito tempo de aula, porque essa demonstração aqui, ela já é mais trabalhosa. Porém, para vocês não ficarem chateados comigo, lá nas notas de aula tem a demonstração dela. Então, você pode ver lá de que forma foi usado, qual foram os raciocínios usados, né, para que a gente chegasse numa formulação. Então, agora, eu só vou dar a resposta final para vocês, o que é sem graça. Confesso que é sem graça, mas, dado o tempo que a gente tem, é a melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento. Então, vamos lá. Vamos dizer, então, que nós demonstramos aqui em sala, nós resolvemos aqui o que a gente queria, e nesse caso vocês vão confiar em mim, que o que eu vou escrever aqui é verdade. Então, se eu resolvi esse meu problema aqui, eu descobri quais são as coordenadas do meu vetor N. E essas coordenadas do vetor N, elas vão ser escritas a partir do vetor A e do vetor B. Então, aqui eu já vou te dar a resposta final. Então, olha só. Isso daqui vai me gerar isso daqui, ó. Então, N vai ser igual. Bom, meu vetor N ele é tridimensional, então ele tem três coordenadas. Na primeira coordenada dele, vai ser isso daqui, ó. Vai ser A2, B3, menos A3, B2. Ou seja, a primeira coordenada do meu vetor, desse vetor que eu queria achar, como é que eu faço para descobrir ela? Eu vou pegar o A2, multiplicar por B3, depois eu vou diminuir de A3 vezes B2. Tá? Essa conta. Aí eu acho a primeira coordenada. Na segunda coordenada, como é que seria? Seria A3, B1, menos A1, B3. Ó, isso aqui vai me dar um pouquinho de trabalho de calcular, porque vai ficar multiplicando, subtraindo, mas tudo isso aqui eu saberia fazer, porque são valores que eu tenho aqui, né, que ele me deu, são dados da minha questão.
E na última coordenada, vai ser isso daqui. Vai ser A1, B2, menos A2, B1. Ou seja, se eu tenho dois vetores, tá aqui, ó, vetor A e vetor B, e eu quero descobrir um terceiro vetor, onde esse terceiro vetor ele é ortogonal a A e B simultaneamente, então basta fazer essas continhas aqui, ó, em cada coordenada, e aí no final isso aqui vai me dar um número, isso aqui vai me dar outro número, isso aqui vai me dar outro número, então vai me dar 3 coordenadas, essas 3 coordenadas é do vetor que eu queria achar. Só que eu não vou deixar assim, eu vou escrever na base canônica dele. Então, ó, isso daqui vai ficar N igual, na base canônica, vai ficar A2, B3, menos A3, B2 e, né, já que é a primeira coordenada. Agora, aqui, A3, B1, menos A1, B3, J, mais, agora aqui, A1, B2, menos A2, B1, K. Essa daqui vai ser a fórmula do meu vetor aí, que é ortogonal simultaneamente. Aí vocês vão dizer, nossa, professor, quer dizer que eu vou ter que decorar mesmo? Olha, como eu lhe digo, né? Eu sempre gosto de ver a demonstração para você demonstrar na hora da prova. Nesse daqui, como eu não demonstrei, não posso nem cobrar isso de você. Não demonstrei, então o jeito vai ser a gente ter que decorar isso aqui, ter em mente isso daqui. Porém, você está percebendo que desse jeito que eu estou escrevendo aqui, é uma coisa meio chata, né, de ter na mente, de ter que decorar. Porém, isso daqui eu posso escrever de uma outra maneira. E essa outra maneira vai ficar muito mais fácil a gente lembrar na nossa mente. Sabe por quê? Porque isso daqui eu vou escrever a mesma coisa aqui em cima. É a mesma coisa. Mesma coisa. Vai dar um espaço aqui, ó. Eu posso escrever esse vetor N dessa forma aqui. N é igual. Aí aqui eu já vou colocar, vai surgir uma matriz aqui. Do nada surgiu essa matriz aqui. Essa matriz 3 por 3, tá? Na primeira linha vai ser os vetores da base canônica, I, J, K. A segunda linha eu vou colocar as coordenadas de A, A1, A2, A3. E na última linha, B1, B2, B3. Gente, se eu calculasse o determinante dessa matriz aqui, pode fazer no seu caderno. Se você calcular esse determinante, ia dar justamente isso daqui. Tá? Ia dar essa continha. Então, ao invés de eu ter que decorar isso daqui, ó, eu só tenho que ter em mente esse daqui. Ou seja, na hora que você for querer calcular esse vetor N, que é esse vetor ortogonal, basta você calcular, fazer uma matriz 3 por 3. A primeira linha dela são os vetores da base canônica, I, J, K. E as outras linhas são as coordenadas dos meus dois vetores, ó, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Aí você calcula esse determinante, você pode calcular do jeito que você quiser, como você aprendeu, desde que seja um método plausível, matematicamente falando, né? Calcula o determinante e aí você vai achar um vetor. Pois bem, esse vetor aqui, que surge, né, que você pode lembrar dele a partir dessa matriz, desse determinante aqui, nós vamos dar um nome especial para ele, porque note que isso aí a gente fez uma operação, né? A gente fez toda uma continha aqui, ó, toda uma conta, para que no final eu tivesse um vetor que fosse ortogonal aos dois. Esse tipo de conta, esse tipo de operação, a gente vai dar um nome especial para ela. E o nome que a gente vai dar para ela é justamente o quê? Produto vetorial. Então, quando eu peço para você calcule o produto vetorial, é nada mais, nada menos do que fazer essa conta aqui. Ou essa daqui, se você quis decorar assim, também pode. Então, fazendo essa conta, você está calculando o produto vetorial. É claro que no final dessa conta aqui, isso aqui não vai te dar um número, isso aqui vai te dar um vetor, um terceiro vetor, que satisfaz a nossa proposta inicial. Então, já que isso aqui vai ter um nome especial de produto vetorial, eu vou também dar uma nomenclatura para ele. Então, isso aqui, ó, eu vou dizer que isso aqui é A, produto vetorial B. Então, esse xzinho aqui vai ser nosso símbolo de produto vetorial. Por isso que lá no produto escalar, eu não deixei vocês usarem o x. Vocês lembram? Ah, você pode usar o x? Não. Sabe por que não? Porque o x é do produto vetorial. Então, isso aqui não é a mesma coisa que o produto escalar, tá? Produto vetorial seria você calcular isso aqui. Produto escalar seria você calcular aquela outra forma lá que você está acostumado. Alguma pergunta, gente? Deu para entender o que é produto vetorial?
né? Acho que vocês já até sabiam, né? Acho que alguns já até viram isso aí em outros cursos. Tudo bem. Então, nenhuma novidade, né? A novidade seria demonstração. A gente não pôde fazer. Vocês ficaram tristes comigo, mas tudo bem. Nem tudo a gente vai poder demonstrar hoje. Mas outras coisas vou dar só a ideia para vocês. Bom, então vamos voltar para cá, para o nosso slide, onde nós estamos falando sobre produto vetorial. Então, agora já está tudo bem definido. Ó. O produto vetorial de A e B vai ser justamente o determinante dessa matriz, que, em outras palavras, seria também esse vetor aqui, que foi o que nós já fizemos, já colocamos aí no quadro para vocês. Exemplo, né, só para ficar mais fácil. Ó, vamos dizer que você tem dois vetores, o A, que é o 3, 4 e 0, e o B, que é 1, 2 e 0. Digamos que eu peça para você calcular o produto vetorial entre eles. O que você vai fazer? Você vai se desesperar? Não. Você vai manter a calma, você vai olhar para essa matriz aqui, ó. A primeira linha nunca muda, é IJK. Não tem mistério aqui, é IJK. Na segunda linha, você vai colocar as coordenadas do primeiro vetor, que nesse caso é 3, 4 e 0. E na última linha, você vai colocar as coordenadas do outro vetor, que é 1, 2 e 0. Quando você faz isso, ó, você obtém esta matriz aqui, IJK 3, 4, 0, 1, 2, 0. Agora, detalhe, gente, a ordem aqui importa, tá? Então, por exemplo, ó, se eu estou pedindo A, produto vetorial B, então aqui, ó, na primeira linha que tem as coordenadas é do vetor A, e na última linha as coordenadas do vetor B. Tá? Então, a ordem aqui ela importa, apesar de que a diferença é só um detalhe, mas a ordem importa. Então, ó, depois que eu faço isso, eu calculo o determinante. Nesse caso aqui, ó, me deu esse vetor 0 em x, 0 em y e 2 em z. Deu o vetor 0, 0, 2. Vocês conseguiriam me dizer por que deu um vetor 0, 0, 2? Ou seja, por que quando eu calculei o produto vetorial, nesse caso, o resultado foi um vetor que só tem coordenada em z? Vocês saberiam me dizer? Essa é uma boa pergunta, né? Bem, o Jorge já está respondendo aqui. Bem, o Jorge já matou a charada aqui, já entendeu. Por quê? Vamos lá. Olha para os dois vetores que eu tinha inicialmente. O A e o B. Qual é a coordenada Z deles, do A e do B? É 0. Sabe o que significa isso? Que se você está aqui, ó, no nosso mundo aqui, ó, tridimensional, e peço para você desenhar esses dois vetores A e B, como A e B lá no Z eles são 0, então é como se eles não tivessem altura. É como se eles estivessem achatados, onde? Aqui no chão. Eles coincidem lá, eles estão dentro do plano XY, correto? Gente, se eu tenho dois vetores que estão colados aqui no chão, na mesma direção do chão, e eu quero um terceiro vetor que seja perpendicular aos dois ao mesmo tempo, eu não vou pegar um vetor que está em pé, ou seja, em pé mesmo, não é inclinado, é totalmente em pé. Nesse caso, eu vou ter um vetor que é perpendicular aos dois. Então, foi isso que aconteceu agora. Eu tinha dois vetores que estão exatamente no chão, e o meu vetor do produto vetorial foi um vetor que só tinha coordenada em z, ou seja, ele era um vetor totalmente em pé, para satisfazer aquela condição do produto vetorial. Aí vocês vão dizer, legal, professor, entendi, bacana, ó. Mas o vetor também não podia estar para baixo, que não ia satisfazer também a condição, né? Por exemplo, tá aqui, eu tenho dois vetores assim, né? Aí o vetor que é o produto vetorial podia estar para cima ou também para baixo. Ia satisfazer também. Tá, aí você vai dizer, tá, e aí, como é que eu vou saber qual é o sentido do vetor, nesse caso, se é para cima ou se é para baixo? Como é que eu vou descobrir isso? Bom, ou você calcula, né, faz a matriz, e a matriz lá vai te dizer, finalmente, lá no resultado final, ela vai te dizer para onde o vetor está apontando, se é para cima, se é para baixo, se é para cá ou para cá, tanto faz. Mas uma coisa mais certa que você pode fazer é o que a gente coloca como regra da mão direita. Então, isso vai te ajudar já pelo menos a ter uma ideia de onde é que está o sentido do vetor. Então, por exemplo, bora voltar para cá. Se eu tenho esses dois vetores e eu quisesse fazer, por exemplo, B vetorial A, aí olha o que você vai fazer. Você pegar a sua mão direita, aí você vai colocar aqui os 4 dedos na direção aqui do vetor B, tá aqui, ó, na direção do vetor B. Aí, daqui, ó, você ia rotacionar aqui seus dedos em direção ao vetor A. Tá? Como se eu estivesse aqui no B, rotacionasse aqui para o vetor A, e o seu dedão ia apontar para o sentido do vetor aqui, que é esse vetor que é o produto vetorial.
Então, nesse caso aqui, ó, esse vetor aqui, amarelinho, ele na verdade é B vetorial A, porque ele está apontado para cima. Porque se eu fizesse A vetorial B, eu teria que começar por A. Começando por A e indo para B, esse meu vetor aqui ia apontar para baixo. Tá? Então, essa regra ela vai lhe dar uma noção de qual é o sentido do seu vetor, que é o produto vetorial. Mas isso também acho que não seria novidade para vocês. Acho que lá no ensino médio você tem algumas matérias de física que você tem essa ideia de regra da mão direita. Lá em eletromagnetismo, né? Enfim. Então, vamos lá. Está aqui, ó, a regra da mão direita. Você tem isso daqui. E agora, gente, eu vou fazer uma demonstração aqui com vocês, que assim, de novo, eu não vou poder fazer no quadro, porque assim, tem demonstrações hoje tem muita demonstração legal, mas tem algumas que demoram. Só que dessa vez, eu trouxe ela pronta aqui para vocês já no slide, aí fica mais fácil aqui para a gente. Tá, qual é o desafio agora? Qual é o nosso objetivo, né? Porque não adianta eu fazer um monte de cálculo aqui sem objetivo. Nosso objetivo é, se eu quisesse calcular a norma do produto vetorial, o que eu faria? Bom, aí você fala, professor, não tem mistério, né? Vamos voltar aqui para o quadro. Eu quero calcular o produto vetorial. Eu já sei que o produto vetorial é isso daqui, né? No caso, é um vetor com 3 coordenadas. O que seria calcular a norma disso? Aplica a fórmula da norma, né? Raiz quadrada disso daqui ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado, mais isso daqui ao quadrado. Só que você fala, nossa, professor, mas vai dar um trabalhão isso daqui. Quando você tem só números, não dá um trabalho, porque no final vai ter número e aí no final, pronto, você vai ter só uma norma de um vetor normal para calcular. Só que, a partir desse raciocínio, eu consigo descobrir algumas coisas interessantes. Então, olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar um produto vetorial qualquer, usando essas simbologias mesmo, um bando de letra aqui, e aplicar a fórmula da norma. Só que ao invés de eu colocar raiz quadrada, não, vou colocar norma ao quadrado aqui, para tirar a raiz, para deixar a minha demonstração mais limpa. Ah, só não estou entendendo. Calma, você já vai entender. Está aqui, ó. Trouxe esse slide para você. Essa demonstraçãozinha aí, bem pequena, né? Então, olha só. Se você tem dois vetores, A e B, vetores não nulos, tá? Então, como é que você calcularia a norma deles ao quadrado? Bom, como eu acabei de falar, calcular a norma deles seria fazer essa conta aqui, ó. Primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado. Só que a partir daqui eu consigo manipular algumas coisas que no final vai me dar um resultado interessante. Ó, da primeira para a segunda linha, isso aqui são manipulações algébricas, que agora vocês vão ter que confiar em mim. Então, ó, a primeira para a segunda linha é um salto de fé. Tá? A gente não vai fazer aqui, são manipulações, pode ter certeza que isso funciona. Tá? Então, daqui para cá é manipulação algébrica. Pronto, acabou. Né? Tudo bem. Por isso que eu digo, é melhor demonstrar do que ter que ficar dando assim, esses saltos assim de repente. Né? Pois bem, mas ó, a partir daqui a gente vai entender o resto pelo menos. Porque, ó, olha para essa segunda linha. Nessa segunda linha eu tenho 3 parênteses. Eu tenho o primeiro aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui. Você concorda comigo que esse primeiro parêntese aqui, ó, esse primeiro, é a norma de A ao quadrado? Sim, né? Porque ó, quem é o meu vetor A? É A1, A2, A3. Se eu quisesse a norma dele, eu tenho que fazer raiz quadrada disso daqui, então a norma ao quadrado é isso daqui. O segundo parêntese não seria a norma de B ao quadrado também? Sim ou não? Sim, né? Tá. Agora, olha o terceiro parêntese. Dentro do terceiro parêntese, você tem A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Gente, mas isso daqui não é o produto interno de A com B? É. Então, o terceiro parêntese é o produto interno de A com B ao quadrado. Só que o produto interno entre dois vetores, A e B, não é a mesma coisa que a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do ângulo entre eles? É, né? Então, ó, daqui para cá, eu só substituí o produto interno pela norma, produto das normas, vezes o cosseno do θ. Como estava ao quadrado, aqui ficou ao quadrado. Gente, agora, aqui, ó, nessa linha aqui, que é a quarta linha, eu tenho um fator comum, né? Quem é um fator comum? É a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado. Então, eu vou colocar esse fator comum em evidência. Aqui, ó. Colocando em evidência, aqui vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado, oi, Eder, não pegou aqui daqui para cá? Aqui, ó, daqui, ó. Então, aqui, tá? Aqui eu só fiz, ó, fator comum. Fator comum, ó. Eu tenho esse termo aqui, tá? E eu tenho esse termo aqui. Tudo bem?
Tanto aqui nesse termo, eu não tenho norma de A ao quadrado e norma de B ao quadrado. Aqui também, né? Eu tenho. Então, eu vou colocar esses dois aqui, ó, em evidência, porque eles aparecem aqui. Aí eu abro parênteses. Aqui vai ficar 1 menos aqui só cosseno ao quadrado. O que, que é 1 menos cosseno ao quadrado? Seno ao quadrado. Então, tá aqui, ó, seno ao quadrado. Então, essa norma ao quadrado é norma de A ao quadrado, norma de B ao quadrado, seno ao quadrado. O que está faltando agora? Passar a raiz quadrada. Então, no final, ó, eu vou ter isso daqui. Então, a norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo entre eles. Vezes o seno do ângulo entre eles. Note que é muito parecido com aquela outra do produto interno, né? Só que lá era o cosseno de θ. Aqui é o seno de θ. Aqui eu passei raiz quadrada e não ficou módulo de seno, né? Por que não ficou módulo de seno? Porque esse θ não é o menor ângulo entre os vetores e o menor ângulo só pode estar no primeiro e segundo quadrante. E lá o seno é sempre positivo. Então, por isso que eu não coloquei o módulo, ficou exatamente aqui como vocês estão vendo. Interessante, né? Você tem duas formas parecidas, uma do produto interno e a outra da norma do produto vetorial. Só que uma é cosseno e outra é seno. Gente, a partir daqui, ó, se você tem dois vetores, olha lá, deixa eu até fazer aqui no quadro com vocês, pegar esses dois apagadores aqui. Se você tem dois vetores, tá? Aqui nossos apagadores são nossos vetores, tá? Você tem esses dois vetores. E aí, esses vetores aqui, se eles tiverem, se o ângulo entre eles, bora imaginar que o ângulo entre eles é zero. É zero. Então, está acontecendo isso daqui. Se o ângulo entre eles é zero, quanto é o seno de zero? É zero. O seno de zero é zero. Se o seno de zero é zero, quanto é que vai dar a norma do produto vetorial? Vai dar zero. Certo? Olha lá. Então, eu estou dizendo para vocês que se a norma lá do produto vetorial é zero, é porque o produto vetorial é o vetor nulo. E quando o produto vetorial é um vetor nulo, quer dizer que esses vetores eles são o quê? Ó? Paralelos. Porque ó, se o ângulo entre eles é zero, o seno é zero. Se o ângulo entre eles é 180 graus, ou seja, eles vão estar assim, quanto é o seno de 180 graus? É zero também. Então, nos dois casos, o seno é zero. E nos dois casos, coincidentemente, eles são o quê? Paralelos entre si. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo falar essa proposição aqui para vocês, ó, no slide agora. Proposição. Os dois vetores são paralelos se, somente se, o produto vetorial entre eles for o vetor nulo. Aí, nesse caso, você vai ter vetores paralelos. O que ficou mais interessante para a gente, né? Porque antes, para você ver se dois vetores eram paralelos, você tinha que pensar no escalar que multiplicado o vetor ia dar o outro. Vocês lembram disso? Agora ficou melhor para a gente. Ou seja, você quer ver se dois vetores são paralelos, faz o produto vetorial. Se der o vetor nulo, é porque são paralelos. Se não der o vetor nulo, eles não são paralelos. Deu para entender, gente? Tá? Muito bem. Então, ó, outras propriedades do produto vetorial. Nós temos 4. Primeira, se você fizer produto vetorial de um vetor com ele mesmo, isso aqui vai te dar o vetor nulo. Claro, né? Porque um vetor com ele mesmo, qual é o ângulo que forma? É o ângulo zero, né? São paralelos. Então, vetor nulo. Outra propriedade, essa aqui é importante. A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Então, eles são iguais, só que a menos de um sinal. Tá? Tem um sinal aí. Então, não é necessariamente igual, tudo igual, não. Tem esse sinalzinho aqui. Então, quando você troca a ordem, o que vai trocar é o sentido do seu vetor, que não é o mesmo vetor. Ele tem a mesma direção, mesma norma, mas o sentido é diferente, tá? O sentido é o oposto. Além disso, se você pegar uma constante e multiplicar o produto vetorial, isso é a mesma coisa que você fazer a constante vezes A, depois fazer o vetorial com B, ou fazer a constante vezes B, depois fazer o vetorial com o A. Por último, propriedade distributiva, A vetorial com B mais C é igual a vetorial B mais A vetorial C. E aí você pode distribuir. Agora, gente, a gente vai fazer aqui duas demonstrações. De novo, professor, mas essas aqui eu digo para vocês que elas são bem interessantes porque elas têm uma aplicação geométrica por trás. Então, o que eu vou fazer com vocês agora é dar uma interpretação geométrica para o produto vetorial. Para isso, eu vou usar essa imagem aqui, ó. Vou usar um paralelogramo. Eu tenho dois vetores.
Eu tenho um paralelogramo e eu quero descobrir o que que isso aqui, o que que esse desenho que eu estou mostrando aqui tem a ver com o produto vetorial. Só que a gente vai fazer no quadro. Eu acho que hoje a gente ainda tem mais 3 demonstrações, aí acaba a demonstração, tá, gente? Mas são só demonstração legal, assim, demonstração geométrica. Por isso que eu sempre digo que é ser muito legal ter uma prova assim só de demonstração. Demonstre a forma da área do paralelogramo, demonstre não sei o quê. Muito bem, aqui, já vou dar o spoiler aqui, mas a gente vai falar de área, tá? De área. Então, olha só, digamos que nós temos um paralelogramo, Então, vamos para cá. Digamos que você tem um paralelogramo e você quer descobrir a área do seu paralelogramo. Para isso, eu vou te dar 2 informações. Eu vou te dar 2 vetores. Esses vetores, eles coincidem, eu posso posicionar eles de forma que eles coincidam com os lados do meu paralelogramo. Então, por exemplo, esse lado aqui, eu teria um vetor. Vou chamar aqui de vetor A. A base do meu paralelogramo vai coincidir com o meu vetor B. Tudo bem? Então, essas coordenadas de A e de B, você tem. Eu vou lhe dar essas coordenadas. Então, o objetivo é, a partir delas, você achar a área do paralelogramo. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou esquecer vetores por enquanto. Né? Se eu tivesse uma questão dessa, você ia lembrar. Bom, como é que eu calculo a área de um paralelogramo? Eu faço base vezes altura. Não é assim que você fazia? Então, olha só. Você vinha aqui, ó, a área vai ser igual a base do paralelogramo vezes a altura. É assim que você fazia. Tudo bem. Agora, mas eu sei quem é a base? Sei, porque eu não te dei esse vetor B. Então, se eu te der o vetor B, você pode calcular a norma de B. A norma de B não é justamente a base do seu paralelogramo? É. Então, a base eu já sei quem é. A base é a norma de B. Ok. Só que quem é a altura? A altura é essa medida aqui, gente? A altura é essa medida daqui para cá, do paralelogramo? Não, né? Isso aqui é uma das maiores decepções que o aluno tem lá no ensino fundamental, é quando o professor ali, de graça, ele faz um retângulo para você, ele faz assim um retângulozinho, pede você calcular a área, aí depois ele fala, calcule a área disso daqui. Aí o que você faz? Você pega esse vezes esse, e erra, né? Aí a pessoa fala, não é. Aí você fala, eu não acredito, por que não é? Aí o seu cérebro buga, você já não gosta mais de matemática por causa disso, se decepciona. Mas calma, hoje vocês vão se vingar, pode ter certeza disso. Mas por enquanto, ó, o seu professor vai dizer o seguinte, ó, ele vai dizer, não, isso aqui não é altura. Então, onde é que está a altura mesmo? A altura está aqui, ó. Então, essa daqui seria a altura do nosso paralelogramo. E é ela que você teria que aplicar aqui na fórmula. Mas mas eu tenho o A e o B aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar esse ângulo, olha só, pegar o ângulo. Esse ângulo θ é justamente o ângulo entre A e B. Aí, quando eu desci com essa altura para cá, eu formei um triângulo retângulo. Vocês concordam comigo? Então, eu posso usar trigonometria. Então, quando eu uso esse triângulo, eu posso fazer o seguinte, ó, até fazer aqui do lado. Vejam que o seno de θ é igual cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que nesse caso seria a norma do meu vetor A. Se eu isolar o meu h, que é a altura, eu vou ter norma de A vezes o seno de θ. É o que eu vou substituir aqui. Ó. Então, no lugar da altura, eu vou colocar norma de A vezes seno de θ. Tudo bem? Então, vou colocar ela bem aqui. Ó. Então, vai ficar norma de A vezes o seno de θ, que é o ângulo entre eles. Gente, mas o que é mesmo? Ó, norma de A, produto das normas de A com B vezes o seno do ângulo entre eles. O que é isso daqui mesmo? É a norma de quem? Do produto vetorial. Então, ó, o que eu estou dizendo aqui?
que se eu quero calcular a área deste paralelogramo, a área do paralelogramo, basta eu fazer a norma do produto vetorial desses dois vetores. Então, está aqui, ó, descobrimos a fórmula para calcular a área usando produto vetorial. Gente, para eu calcular isso daqui, produto vetorial de A com B, você joga naquele determinante, né? Joga na matriz, você vai achar um vetor, depois você calcula a norma do vetor e você vai obter a área. Ou, se você já tiver o ângulo θ, você pode só fazer a norma do vetor B vezes a norma do vetor A vezes seno de θ. Em algum momento eu usei a altura aqui? A minha altura? Não usei, né? Quem foi que eu usei para calcular meu paralelogramo? Usei esse lado e esse lado. Então, aqui em cálculo 2, você acabou com essa frustração. Agora, se você tiver um paralelogramo e ele te der esses dois lados aqui, você vai usar esses dois lados. Você não vai querer saber de altura. Você vai puxar um vetor aqui, ó, dois vetores, jogar isso aqui no nosso espaço tridimensional, gerar dois vetores, vai usar isso daqui e esquece a altura. Você não precisa mais dela. Você pode usar os lados que ele dá. Deu para entender? Interessante, né? Muito bem. Então, ou seja, quer dizer que quando você faz o produto vetorial entre dois vetores, isso aqui gera um terceiro vetor e o tamanho desse vetor, desse terceiro vetor, coincide com a área do paralelogramo formado por esses vetores. É isso que está dizendo. Tá? Agora, se esses dois vetores são paralelos, o A e o B, quanto vai dar essa norma aqui, se eles são paralelos? 0. Sabe por quê? Se dois vetores são paralelos, eles formam um paralelogramo? Não formam. Então, a área do paralelogramo é 0. Tá? Muito bem. Tá, mais uma demonstração. Depois a gente vai resolver exercício. Só mais uma, depois a gente vai resolver exercício. Então, ó, vamos agora misturar os assuntos. Então, estou usando o que a gente já aprendeu até aqui para fazer algumas aplicações geométricas, tá? Então, ó, vamos falar agora de distância. Distância entre ponto e reta. Olha só, gente. Vamos dizer que você tem aqui uma reta. Vamos dizer que eu te dei a equação de uma reta. E te dei um ponto que não está na reta. Então, te dei um ponto que está, sei lá, bem aqui. Esse ponto aqui eu vou chamar de... Vou chamar de P0, mas vou chamar de P. Mas agora, diferentemente do que de antes, esse ponto P é conhecido, tá? É conhecido. Então, eu vou te dizer quem ele é. É o ponto 232, enfim. É um ponto aí que eu vou te falar. A pergunta agora é a seguinte. Se eu tenho uma reta e eu tenho um ponto, eu consigo descobrir a distância desse ponto até a reta? Isso é uma pergunta importante. A resposta é sim. Como é que eu vou fazer isso? Bom, se você tem a equação da reta, você consegue descobrir qualquer ponto da reta, não é verdade? E você consegue descobrir um vetor que é paralelo à reta, que é o vetor diretor. Então, se eu tenho a equação da reta nas minhas mãos, eu consigo descobrir qualquer ponto que eu quiser e já consigo obter um vetor diretor. Então, digamos que com a equação dessa reta, eu achei esse ponto bem aqui, ó. Vou chamar de ponto A. Mas esse ponto eu sei quem é também. E eu achei o vetor diretor também. Vamos dizer que o vetor diretor, eu posicionei ele bem aqui já. Então, o meu vetor diretor, vamos dizer que ele é isso daqui. Tá? Então, vamos chamar esse vetor diretor de vetor D. Pronto. Então, pela equação da reta, eu sei quem é esse A e eu sei quem é esse vetor diretor. Ora, se eu tenho esse ponto A e eu também sei quem é esse ponto B, então eu consigo achar um novo vetor, que é o vetor que vai de A até P, que eu posso chamar de vetor AP. Aí você vai dizer, professor, mas o senhor está perdendo o foco, né? Porque lembra que eu quero é só achar a distância do ponto para a reta. Mas calma, a gente já vai chegar nesse ponto aqui. A partir desses dois vetores, eu vou formar um paralelogramo. Eita, professor, você vai formar um paralelogramo, só queria achar a distância. Mas vamos lá, vou fazer um paralelogramo. Então, fazer aqui o paralelogramo a partir desses dois vetores. E olha só, perceba que a altura do paralelogramo
a altura do paralelogramo não é justamente a distância que eu quero achar, ou seja, do ponto P até a reta, porque quando você quer calcular a distância de um ponto até a reta, essa distância tem que ser o quê? Tem que ser uma reta aqui ortogonal, né? Uma reta aqui perpendicular. Então, ó, essa altura aqui do paralelogramo, ela coincidiu com a distância que eu queria achar, que era do ponto até a reta. Mas tá, então, por que eu formei esse meu paralelogramo? Porque a gente acabou de descobrir uma nova forma de calcular a área de um paralelogramo. Como é? Porque antes, para você calcular a área de um paralelogramo, o que você fazia? Você fazia base vezes altura. Quem é a base? Base é a norma desse vetor D. Então, vai ficar norma do vetor D vezes a altura. Só que a altura é justamente a distância que eu quero achar. Isso era uma forma que você fazia antes, só que agora você descobriu uma nova forma. Qual é a nova forma? Isso daqui é igual a norma do produto vetorial de D, como é o vetor, AP. A gente acabou de descobrir que calcular de um paralelogramo seria calcular o produto vetorial desses dois vetores e depois calcular a norma. Então, perceba que eu obtive uma equação. Isso igual a isso. Só que esses dois vetores eu conheço, eu sei quem é, eu consigo calcular. Essa norma aqui eu também consigo calcular. E eu quero achar quem? O H, que é a distância do ponto até a reta. Então, basta eu isolar o H aqui. Então, se eu quero descobrir a distância do ponto para a reta, eu faço a norma desse produto vetorial, dividido pela norma do meu vetor. Isso daqui vai me dar a distância de um ponto P até uma reta. Tem uma questão da lista de vocês, na lista semanal, que pede isso daqui. Tá? Pelo menos agora você já sabe de onde vem a sua fórmula. Agora é só aplicar essa fórmula naquela questão. Muito bem, gente. Então, vocês gostaram aqui, foram duas aplicações geométricas que envolvem produto vetorial, especificamente a norma do produto vetorial. Agora a gente vai resolver alguns exercícios e depois a gente vai continuar, se der tempo, né? Eu ainda quero falar hoje de produto misto, para a gente falar da fórmula dele. A gente tem 15 minutos, dá muito tempo, 15 minutos. Tá, vamos fazer aqui esses dois exercícios, primeiro e o segundo, já que a gente fez pouco exercício hoje, né? Foi mais demonstração. A gente vai fazer no segundo quadro. Eu vou fazer só o primeiro, tá, gente? O segundo eu vou dar só uma ideia para vocês. Vou até fazer ele no... Até comentar ele com vocês no GeoGebra. Primeiro, ele me dá esse vetor A, 3, 2 e menos 1. E o vetor B é o vetor 1, 2 e 3. Pronto. Aí ele quer que eu calcule a área do paralelogramo determinado por esses dois vetores. Note que agora você consegue calcular a área de paralelogramo sem precisar nem desenhar. Se você não quiser, não vai precisar. Você já pode jogar na fórmula, né? Agora que você já entendeu. Então, eu já sei que para eu calcular a área do paralelogramo, eu primeiro vou calcular o produto vetorial entre esses dois vetores. E aqui tanto faz se você fizer A vetorial B ou B vetorial A, porque no final você lembra que quando você troca a ordem deles, só muda o sinal. Só que na hora que você for aplicar na norma, esse sinal vai sumir, vai ficar sempre positivo. Então, tanto faz. Então aqui eu vou fazer A vetorial B. Como é que faz produto vetorial mesmo? Inclusive, na prova, sempre o pessoal se confunde. Eu peço, faça produto vetorial, faz o escalar, ou vice-versa. Então, tenha em mente claramente o que é cada um, tá bom? Então, o que seria pedir produto vetorial nesse caso? Seria você colocar aquela matriz aqui, 3 por 3. A primeira linha são os vetores I, J e K. A segunda linha são as coordenadas de A, já que eu comecei com ele. Então, é 3, 2 e menos 1. E a última linha são as coordenadas de B, que é 1, 2 e 3. Para calcular o determinante, eu vou fazer da forma mais simples possível que você aprende no ensino médio.
tem um passo a passo, um algoritmo, né? Eu vou repetir as duas colunas. Aqui, ó, vou repetir a primeira coluna, vou repetir de azul, e 3 e 1. Ah, se você vai fazer assim, eu queria, se eu fizesse por desenvolvimento de Laplace, né, que eu aprendi lá em álgebra linear, é muito mais legal. Realmente é mais legal, só que, enfim, nem todo mundo fez álgebra linear, né? Então vamos pegar ensino médio mesmo, tá? Tranquilo, que aí fica mais fácil o entendimento para todo mundo. Tá, então, ó, o que eu fiz? Eu repeti as duas primeiras colunas e agora eu vou calcular o determinante. Então, aqui, ó, como é que eu vou calcular? Eu vou multiplicar primeiro de cima para baixo e aqui sem trocar o sinal. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6 vezes i vai ficar 6i. 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes j vai ficar menos j. 2 vezes 3, 6 vezes k, mais 6k. Bom, agora vou multiplicar de baixo para cima. Só que aqui eu vou trocar o sinal. 1 vezes 2 é 2, vezes k vai ficar 2k. Como eu vou ter que trocar o sinal, vai ficar menos 2k. Menos 2k. Aqui, 2 vezes menos 1 é menos 2, vai ficar menos 2i, só que eu vou ter que trocar o sinal, então vai ficar mais 2i. Por último, 3 vezes 3, 9, 9j, só que eu vou ter que trocar o sinal, vai ficar menos 9j. Bom, e agora, o que eu posso fazer? Eu posso juntar, né? Aqui eu tenho i e aqui eu tenho i. 6i mais 2i, 8i. Então, 8i. Aqui eu tenho menos j menos 9j, vai ficar menos 10j. Por último, 6k menos 2k vai ficar 4k. Ah, professor, não gosta de escrever assim, gosta de escrever em coordenadas. Tá, então escreva em coordenadas, né? Esse vetor aqui é 8 em x, menos 10 em y, 4 em z. Pronto, pode deixar assim. Tá, só que isso aqui não é a resposta, isso aqui só é o vetor, que é o produto vetorial. Ele aqui é a área. Então, a área é a norma desse vetor. Então, agora eu só vou jogar na fórmula da norma. Lembra que eu falei para vocês que essa fórmula é tão importante da norma? A gente vai usar isso várias vezes. Então, agora eu vou usar a fórmula da norma. Então, vai ficar assim, ó. A nossa área vai ser a norma desse vetor aqui, que eu já sei quem é esse vetor. Então, só vou colocar raiz quadrada. Aí eu faço 8 ao quadrado, mais menos 10 ao quadrado, que eu faço menos 10 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar raiz 180. Na prova, gente, se no final cair algo assim, desse tipo, né? Você pode deixar assim, você só coloca unidade de área. Você não precisa mexer nisso daqui, caso você não tenha segurança. Se quiser, tudo bem, só não quero que você erre no final. Então, faça tudo para você acertar, tá? Mas também, se você quiser, professor, isso aqui é a mesma coisa aqui, 9 vezes 20, né? Já que 20 vezes 9 é 180. E 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Aí 9 e 4 tem raiz exata. Então, aqui é 3, aqui é 2. Então, vai sair daqui 6 raiz de 5. Pronto, se quiser colocar isso também, coloca. Não tem problema, tá? Só não vai errar quando passar daqui para lá. E não esqueça de colocar, ó, já que isso aqui é uma área, então coloque unidade de área. A não ser que a gente tenha colocado se é metro quadrado, se é centímetro quadrado. Se não colocou nada, só diga unidade de área. Alguma dúvida aqui como a gente fez? Muito bem, eu só vou comentar agora o segundo exercício com vocês, já que a gente só tem 10 minutos. Olha só, olha o segundo exercício, gente. Ele fala, calcule a área do triângulo formado pelos vértices. Você fala, nossa, mas calcular a área de triângulo, ele não me dá nenhum vetor, dá para fazer isso usando o que a gente aprendeu hoje? A resposta é sim. Então, eu vou fazer aqui no GeoGebra só para ser mais rápido. Então, aqui, ó, imagina que você, no seu caderno, você desenhou aqueles 3 pontos lá. Quais são os pontos? É o ponto 1, 1, 3, 2 e 2, 4. Aí, claro, você desenhou os pontos no seu caderno, está aqui os pontos, e aí você percebe, obviamente, que esses 3 pontos eles formam um triângulo. Então, está aqui o nosso triângulo. Tá, aí você fala, poxa, beleza, legal. Mas e aí, como é que eu faço para achar a área desse triângulo, né? Essa que é a pergunta. Bom, a gente vai usar os conhecimentos que a gente aprendeu aqui em sala.
primeiro passo que eu vou fazer é, a partir desses pontos, fazer vetores. Como é que eu faço? Basta eu pegar um vetor saindo de A, indo para B. Então, venho aqui, ó. Quero um vetor que sai de A e vai para B. Aí, quem são as coordenadas de U? São as coordenadas de B menos A. Depois eu vou fazer a mesma coisa, eu vou pegar outro vetor saindo de A, indo para C. Tá aqui, ó. Achei o vetor V. As coordenadas do vetor V. A gente agora pergunta para vocês, se eu fizer o produto vetorial de U com V e depois calcular a norma, isso vai me dar a área de um triângulo? Não, me dá a área de o quê? Do paralelogramo. Mas um triângulo não é metade de um paralelogramo? Então, basta eu fazer lá, aplicar na norma, divide por 2. Primeira ideia. Só que não tem só essa dificuldade aqui nessa questão. Sabe qual é a outra dificuldade? É que na hora que você fosse pegar o vetor U e o vetor V, quantas coordenadas eles têm? Cada vetor desses aqui? 2, né? Ó, 2 e 1, 1 e 3. Na hora que você fosse jogar na matriz, a matriz não é 3 por 3, e aí? Eu vou conseguir fazer esse produto vetorial se eu não tenho a terceira coordenada? Resposta, eu vou conseguir, mas eu tenho que considerar que esses vetores aqui são tridimensionais. Tá? Então, ó, ao invés de eu olhar para algo assim, eu vou ter que olhar como se ele estivesse assim. Ó. Tá? Assim. Então, na verdade, quem são as coordenadas deles? Não é 2 e 1, é 2, 1 e 0. Não é 1 e 3, é 1, 3 e 0. Lembra que a gente teve essa discussão em aulas passadas aqui? Ah, professor, se eu tenho dois vetores, eles são do R2, eu posso considerar do R3? Nesse caso, a gente está fazendo como se fosse uma estratégia, né? Claro que, rigorosamente falando, não é o mesmo vetor. Um está no R2 e está no R3. Mas, para o nosso objetivo final, que é achar a área do triângulo, a gente pode fazer essa estratégia sem problema nenhum. Aí pronto, então você faz o produto vetorial desses dois vetores, 2, 1 e 0, 1, 3 e 0, e você vai achar a área do seu triângulo quando você divide por 2 o resultado final. Tudo bem, gente? Nesse caso, você já espera que vai dar um vetor que na coordenada x dele vai dar quanto esse novo vetor? Quando você fizer o produto vetorial desse vetor com esse, vai ter que dar um vetor onde x e y são quanto? Tem que dar 0. E z é que vai dar um valor, que nem a gente fez ainda agora. Então, quando você fizer o produto vetorial desse vetor com esse, vai te dar um vetor totalmente vertical. Ou seja, ele não vai ter coordenada em x, nem, quer dizer, vai ter, só que é 0, né? 0, 0 e uma outra coordenada. Bom, então, para encerrar a nossa aula, eu só queria pelo menos terminar aqui falando um pouquinho sobre produto misto. Então, vou falar aqui brevemente, né? A gente não vai fazer toda uma demonstração, só vou comentar algumas coisas com vocês. E depois a gente vai encerrar a nossa aula. Então, vamos lá. Mas para falar de produto misto, eu já vou começar com uma motivação. Então, vamos dizer que agora você não tem só um paralelogramo, você tem um paralelepípedo. Você tem um paralelepípedo e você quer achar o volume desse paralelepípedo. E as únicas informações que eu vou te dar são 3 vetores que coincidem com os lados desse paralelepípedo, dessa figura geométrica. Então, seria algo mais ou menos assim, ó, vai aparecer para vocês. Então, digamos que eu quero achar o volume disso daqui, e eu tenho esses 3 vetores, B, C e A. Primeira pergunta que eu faço para vocês, esse meu vetor A, ele é a altura do meu paralelepípedo? A norma dele? Não, né? Porque ele está inclinado. Então, primeiro, eu vou gerar um vetor que seja na mesma direção da minha altura. Sabe que vetor que eu vou gerar, que é a mesma direção da minha altura? Eu vou pegar o produto vetorial de B com C. Nossa, professor, se eu tinha tanto vetor para gerar, basta qualquer vetor vertical, você vai pegar justamente esse? Sim, porque ele vai ser útil para mim mais tarde. E ele também faz o que eu quero aqui, que é um vetor que seja na mesma direção da altura. Então, ó, quando eu faço isso, está aqui. Ó. Se eu faço produto vetorial de B com C, isso vai me dar esse vetor azul. Esse vetor azul, ele tem a mesma direção da altura. Ele não é altura, tá? Porque quando você faz o produto vetorial de B com C, pode ser que dê um vetor cujo tamanho é maior que a altura ou menor. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, ele tem a mesma direção da minha altura. E a partir dele, ó, eu consigo formar um triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo. Onde bem aqui eu tenho a minha altura. Aqui eu tenho esse ângulo θ. E note que esse ângulo θ é o ângulo entre esse meu vetor A e esse meu vetor azul.
E eu tenho a hipotenusa, essa hipotenusa aqui é justamente a norma do meu vetor A. Pois bem, olha só o que vai acontecer agora, gente. Se eu pedisse para você calcular o volume de um paralelepípedo, você sabe qual é a fórmula. Ó, esse volume, ele é área da base vezes altura. Área da base vezes altura. Mas a base desse paralelepípedo não é um paralelogramo formado pelos vetores B e C. Então, a área dessa base aqui, eu posso dizer que é a norma do produto vetorial de B com C. E sabe quem é essa altura aqui, gente? Vai ser a norma de A vezes o seno de θ. Por quê? Bora voltar para a imagem. Só você aplicar lá a trigonometria. Ó. Opa, seno não, né? Cosseno. Desculpa, eu errei. Então, aqui, ó, cosseno de θ é igual a altura sobre a hipotenusa, que é a norma de A. Tá? Então, você isola a altura. Então, vai ficar norma de A vezes cosseno θ. Deixa eu voltar aqui. Agora eu vou me corrigir. Então, pronto. Então, para eu calcular esse volume, eu faço a área da base, que seria essa norma, vezes a altura, que seria isso daqui. Gente, mas olha só. Olha o que eu tenho aqui. Esse produto vetorial não é um vetor também? É um vetor, né? Então, eu tenho a norma de um vetor vezes a norma de outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso te lembra o quê? Produto escalar. Então, na verdade, isso daqui, ó, esse volume nada mais é do que o produto escalar entre esse vetor e esse vetor. Então, olha só que interessante. Se você tem três vetores, você consegue fazer essa continha aqui, e nessa continha você tem tanto o produto escalar quanto o produto vetorial misturados. Por isso que isso daqui a gente chama de produto misto. Ah, professor, e para que serve o produto misto? Está aqui, a primeira aplicação dele é achar o volume do paralelepípedo, que já é uma aplicação interessantíssima. Só que só um detalhe, tá, gente? Você consegue calcular produto misto sem necessariamente estar falando de volume. Só que quando você estiver falando de volume, só que tem que dar positivo, tá? Então, você considera o módulo disso daqui. Tudo bem? Então, na hora que você for calcular produto misto, só que tem que dar positivo. Ah, professor, mas por que deu negativo? É porque, ó, bora voltar para o desenho. Se você fizesse aqui no desenho C vetorial B, o vetor azul ia estar para baixo. Aí, então, nesse caso, eu teria que considerar menos esse vetor. Aí, por isso que, caso dê negativo, é só você considerar menos o resultado para ficar positivo. Mas, enfim, só são detalhes. Bora voltar para cá. Então, isso daqui, ó, é o que nós chamamos de produto misto. Então, produto misto é quando você tem essa continha. Você tem três vetores, você faz essa conta, ou seja, você faz o produto vetorial, depois faz o produto misto, e isso te dá o volume de um paralelepípedo. Agora, você vai falar, nossa, professor, mas isso aqui vai ser trabalhoso, né? Porque eu vou ter que fazer isso aqui, depois isso daqui. A resposta é não. Porque quando você faz isso aqui de forma geral, você consegue reordenar isso daí e transformar numa matriz só. Uma conta bem mais fácil. Então, ao invés de você fazer duas contas, a gente faz só uma, que é essa daqui, ó. E pronto, aqui eu vou encerrá-lo mostrando isso aqui para vocês. Então, ó, quando você faz essa continha, fica fácil de demonstrar que isso é a mesma coisa que essa matriz. Então, quando é como se você fosse fazer o produto vetorial desses dois vetores, mas na primeira linha, ao invés de você colocar I, J e K, você coloca as coordenadas de A, A1, A2, A3. Isso aqui vai te dar um número, e esse número, naquele caso anterior, seria o volume do paralelepípedo. Deu para entender, gente, mais ou menos? Ok, então na próxima aula a gente vai começar fazendo exercício disso daqui. Agora, eu só queria dar um aviso para vocês. Não esqueçam que, porque eu esqueci de falar no início da aula, que para a prova de agora, sexta-feira, você tem 2 semanas de conteúdo, tá? Então, pode cair tanto o conteúdo dessa semana quanto da semana passada. Eu digo isso porque muita gente, às vezes, fala assim, ah, professor, eu estudei só o dessa semana, esqueci da semana passada. Não, então estude para os dois. Mas não para as 2 semanas. Mas não se preocupe, porque se você reparar, esses conteúdos são muito assim interligados. É vetores, então para você entender, você tem que entender o outro. Então não é difícil, estude, que dá para você fechar tranquilamente a prova. Bom, então com isso terminamos. Boa prova para vocês, até segunda-feira.